O segundo reinado corresponde ao período de 23 de julho de 1840 a 15 de novembro de 1889, quando o Brasil esteve sob o reinado de Dom Pedro II. Esse período foi caracterizado como uma época de relativa paz entre as províncias brasileiras, abolição gradual da escravidão e a Guerra do Paraguai. Encerra-se esse período com o golpe republicano que aconteceu em 15 de novembro de 1889 com a proclamação da República. O segundo reinado é o momento em que o Brasil se consolida como nação. O regime político do país era a monarquia parlamentarista, onde o imperador escolhia o presidente do conselho, equivalente ao cargo de primeiro-ministro, através de uma lista com três nomes. Era uma espécie de parlamentarismo às avessas. Em vez do parlamento indicar, quem acabava indicando era o imperador, no caso, o imperador Dom Pedro II. No plano econômico, o café, que era o principal produto da economia brasileira, adquire então uma importância fundamental, sendo o produto mais exportado pelo Brasil. Chegam também nesse período as primeiras ferrovias, barcos a vapor, com o objetivo de melhorar a circulação do chamado ouro negro. Em meio à prosperidade cafeeira, o Brasil se encontra num dilema, pois quem trabalhava nas plantações de café eram pessoas escravizadas. Desde o governo de Dom João VI, o país havia se comprometido a abolir a escravidão. No entanto, a elite cafeeira se opunha, pois isso acarretaria perdas econômicas. A solução, então, é terminar o trabalho servil de forma gradual. Vai ser, então, no segundo reinado que o Brasil se vê às voltas com o maior conflito armado da América do Sul, a Guerra do Paraguai. Por fim, sem apoio das elites rurais e do exército, a monarquia é derrubada através de um golpe militar. A família imperial é obrigada a deixar o país e começa, então, o período republicano. Vamos falar um pouquinho agora de como que era a política no segundo reinado. O segundo reinado, como já disse, começa em 1840, através do golpe da maioridade. Durante o período regencial, o Brasil viveu uma série de guerras civis. Com isso, o Partido Liberal propõe a antecipação da maioridade do herdeiro do trono, Dom Pedro. Parte dos políticos entendiam que a falta de um governo central era um perigo para a unidade do país. A política do segundo reinado é marcada pela presença de dois partidos políticos: o Partido Liberal, cujos membros eram conhecidos como Luzia, e o Partido Conservador, cujos membros eram conhecidos como Saquarema. A rigor, ambos os partidos defendiam as ideias da elite, como a manutenção da escravidão, como exemplo. Somente se diferenciavam em relação ao poder central, com os liberais lutando por mais autonomia provincial e os conservadores por mais centralização. Por causa da abdicação do seu pai, o Dom Pedro I, né, o Dom Pedro II sentiu a necessidade de mudar a forma de governo. Por isso, em 1847, implanta o parlamentarismo no Brasil. Aqui, esse parlamentarismo funcionava um pouco diferente daquele praticado na Inglaterra, onde o primeiro-ministro era o deputado do partido mais votado. Já no Brasil, o presidente do conselho, cargo equivalente ao primeiro-ministro, era escolhido pelo imperador, a partir de uma lista com três nomes. Essa lista ficou conhecida como o parlamentarismo às avessas. O imperador também detinha o poder moderador, mas este foi usado poucas vezes pelo Dom Pedro II. Comparado ao período regencial, que foi de 1831 até 1840, não houve muitos conflitos internos durante o segundo reinado. No entanto, podemos citar algumas revoltas, como a Revolta Praieira, que foi de 848 de 1848 a 1850 e aconteceu no estado do Pernambuco. A Revolta dos Muckers, que foi no Rio Grande do Sul em 1873, entre os anos de 1873 e 1874. E a Revolta dos Quebra-Quilos, na região do Nordeste, em 1972 a 1877. Falar agora um pouquinho sobre a economia no segundo reinado. Nessa época, as excelentes condições de plantio do Vale do Paraíba alavancaram a produção e a produção do café. Posteriormente, os cafezais se espalharam por São Paulo.
O Brasil começou a exportar mais do que a importar e a procura pelo café era tão grande que havia necessidade de aumentar a mão de obra. Contudo, a fim de proteger seus negócios, os fazendeiros de café viam com maus olhos a tentativa de qualquer lei que favorecesse a abolição da escravidão. Por isso, os latifundiários apoiavam a vida de imigrantes, especialmente italianos, para trabalharem nos cafezais. Em decorrência do crescimento da exportação de café, são construídas as primeiras ferrovias e nasceram também algumas cidades. Os portos de Santos e Rio de Janeiro, nesse período, prosperaram. Nessa época começaram a ser montadas as primeiras fábricas no Brasil, ainda de forma isolada, em grande parte devido ao trabalho do Barão de Mauá. Também é no segundo reinado que começam a tramitar algumas leis relacionadas ao abolicionismo. No segundo reinado, né, essa época do segundo reinado é crucial para o processo da abolição das pessoas escravizadas, pois surgem diversas sociedades e jornais contra essas práticas. Os escravos se mobilizam através dos quilombos e irmandades religiosas, mas também solicitam a sua liberdade na justiça. A abolição da escravidão não era desejada pelos fazendeiros. Estes perderiam o investimento da compra das pessoas escravizadas e teriam que começar a pagar salário, diminuindo assim a sua margem de lucro. Dessa maneira, lutam para que o governo pague indenização para cada escravo liberto. Como indenizar os fazendeiros estava fora de cogitação, o governo promulga leis que visam abolir o trabalho servil de forma gradual. Entre essas leis a gente pode citar aí a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários e, por fim, aquela que botou, entre aspas, fim à escravidão, pelo menos no papel, a Lei Áurea. Falar um pouquinho agora da política exterior no segundo reinado. Como eu já havia falado anteriormente, um grande conflito externo que aconteceu neste período foi a Guerra do Paraguai, que foi travada entre os anos de 1864 a 1870. No plano internacional, o Brasil se envolveu em atritos com os seus vizinhos, especialmente na região da Plata. Em resposta à invasão do Rio Grande do Sul, o governo imperial declara guerra ao ditador paraguaio Solano Lopes, no episódio conhecido como Guerra do Paraguai. O conflito ainda contaria com a participação da Argentina e do Uruguai e duraria cerca de 5 anos. O Paraguai, ao fim, foi derrotado e Solano Lopes mortos por soldados brasileiros. O exército se viu fortalecido após o conflito e passou a reivindicar mais espaço na política nacional. Outro fato também que marcou a política externa foi a questão Christie. Da mesma maneira, o governo viu-se implicado na questão Christie quando houve incidentes com cidadãos britânicos em solo brasileiro. É importante lembrar que os súditos britânicos não eram julgados pelos tribunais brasileiros se cometessem algum delito no Império do Brasil. A questão Christie começou com um altercado entre marinheiros e oficiais britânicos no Rio de Janeiro e pela invasão e confisco de 5 barcos no porto do Rio de Janeiro por uma fragata britânica. O governo brasileiro pediu que os responsáveis respondessem judicialmente no país e que fosse paga uma indenização. Diante da recusa dos britânicos, o Brasil rompeu relações diplomáticas com o Reino Unido por 2 anos. Bom, o fim do segundo reinado se deu com a proclamação da República. Ao longo do seu governo, Dom Pedro II se contrapôs com a igreja, com militares e com a elite rural. Tudo isso foi retirando apoio das figuras importantes do país ao trono. Alguns episódios direcionaram os acontecimentos para um golpe militar. São exemplos as exigências de que a igreja não acatasse as ordens papais, sem as mesmas terem tido aprovadas pelo imperador, no que passou a história como uma questão religiosa. No entanto, foi a desvalorização dos militares e o fim da escravatura que mais incomodaram as elites e forçaram a sua deposição. Os militares reclamavam mais reconhecimento, aumento de salário e promoções que não eram realizadas. Tudo isso fez com que alguns oficiais aderissem aos ideais republicanos. Igualmente, a elite latifundiária não pôde suportar a ideia da abolição da escravidão. Assim, a república é instituída. Sem participação popular,
através de um golpe feito pela própria elite, no dia 15 de novembro de 1889, feita pelo então Marechal Deodoro da Fonseca, o qual foi o primeiro presidente do Brasil. E aí, o que você achou? Me diga aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, seu joinha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal. Vou ficando por aqui. Até mais. Até a próxima.